Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um ESGcast. Hoje com o episódio de número 34, com o tema A Lei de Destruição. Eu sou o Rafael, aqui de Jaraguá do Sul, e minha frase de hoje é a seguinte: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. A Gênese, de Allan Kardec. Olá, boa noite a todos também. Gaspar, daqui de Itapema. E a minha frase é a seguinte: é indispensável manter o espiritismo qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquistas a poderes terrestres transitórios. Bezerra de Menezes. Interessante. Muito bem. Hoje, a lei de destruição, certo? Hoje, lei de destruição. Vamos falar um pouquinho sobre a destruição, sobre como os seres vivos vivem às custas dos outros, né? A maioria deles. Os motivos dos flagelos que a humanidade sofre, o porquê das guerras, enfim, vamos falar um pouco de mais uma lei das quais estamos estudando. Vamos lá. Mas primeiramente, então, tu vai fazer a prece inicial, né? Exato, vamos só fazer a prece inicial e a gente já começa a nossa aula. Vamos fechar nossos olhos um minutinho. Vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus. E mais uma vez, Senhor, nós vamos pedir a Tua presença, a Tua luz, que nos ilumine, que abra nossa mente, que envie Seus Espíritos de luz, nossos guias, nossos mentores, para que consigamos guiar e conduzir a aula de uma maneira clara, objetiva, para que chegue até os nossos ouvintes e que eles consigam aprender, que consigam entender um pouco mais dessa doutrina que é o Espiritismo. Que assim seja. Que assim seja. Nós sempre começamos por um conceito, por uma explicação, mas o conceito, na verdade, você até já falou, né? Na tua frase, que é a questão 728 do Livro dos Espíritos, né? Certo. Em que você disse que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Que é basicamente o princípio da lei de destruição, né? Mas antes de darmos continuidade, como sempre, é interessante a gente fazer um pedido aos nossos amigos, companheiros que nos seguem, que abram o Livro dos Espíritos, quando forem assistir a nossa aula, ouvir a nossa aula, abram lá o Livro dos Espíritos a partir da questão 728 até a 765. Uhum. Então lá, meus irmãos, vocês vão ter todas as informações necessárias, todas as perguntas e respostas dadas pelos nossos espíritos instrutores, aonde eles estarão respondendo sobre a destruição necessária e a destruição abusiva, sobre os flagelos destruidores, as guerras, assassínio, duelo, a pena de morte, enfim, todos esses questionamentos que dizem respeito com a lei de destruição,
e que nós, de uma maneira ou de outra, vamos estar aqui tratando, né, de uma forma um pouco mais simplificada, não com tanta profundidade, mas que os queridos irmãos vão encontrar lá no Livro dos Espíritos, então, as respostas bem mais profundas e acho que mais interessantes a respeito do tema que hoje nós vamos abordar. Uhum. Então, dando continuidade, poderíamos dizer uma justificativa do porquê da destruição, né? Porque as pessoas podem se questionar, e é normal. Por que Deus permite? Por que Deus colocou as pessoas, os animais, né? Não digo as pessoas, colocou os animais na Terra e uns têm que sobreviver às custas dos outros, né? Uns têm que matar os outros e comê-los para poder sobreviver. Né? E dar continuidade à espécie. E o próprio ser humano, né? Por que ele destrói tanto a si mesmo e o próprio meio em que vive, né? Então. Né, é normal que a gente dê uma justificativa e o porquê que Deus permite isso, né? A justificativa, então, é que é preciso que tudo se destrua, né? É necessário que tudo se destrua para poder renascer e se regenerar novamente. Já tem um princípio famoso de Lavoisier que ele diz, abre aspas, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Exato. Uma frase que ele criou, mas muito verdadeira. Muito verdadeira. Está exatamente em consonância com o tema que nós estamos falando, que é a lei de destruição. Uhum. E também, corroborando com o que você falou aí, a respeito dos animais, tem muito a ver com a cadeia alimentar, né? Que é a manutenção do equilíbrio reprodutivo. Então, vamos pensar o seguinte, se não houvessem predadores, algumas espécies estariam praticamente povoando todo o universo, né? Todo o planeta, todo o planeta. Então, vamos pensar lá na África. Até tem um ditado que diz assim, que a gazela, toda manhã, ela acorda e sabe que tem que correr mais do que o leão para poder continuar vivendo. E o leão, de manhã ao acordar, ele sabe que tem que correr mais do que a gazela para poder se alimentar. Para poder viver, né? Para poder viver, para manter a sua sobrevivência. É a lei de sobrevivência, né? Lei de sobrevivência. É o instinto, né? Eu estava lendo, e é justamente isso. Nós somos feitos de matéria orgânica. Nós somos feitos de carne e de proteína. E necessitamos ainda, no planeta em que vivemos, desta proteína, dessa mesma proteína, para nos mantermos vivos. Deus nos fez assim. Então, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Ainda precisamos disso, não somente nós, né? Mas principalmente os animais que agem puramente por instinto. Então, faz parte da lei natural e que ainda a gente tenha que se alimentar para poder viver de matéria, de proteína mesmo, né? Como tu mesmo já comentou. Então, é uma lei natural, tipo, da própria sobrevivência, né? Todas as leis que nós estamos falando fazem parte das leis naturais, né? Uhum. Que são as leis divinas. Uhum. E que são em número de 10, né? Até vale a pena a gente dizer novamente que quais são as leis que fazem parte da lei natural, né? A lei divina. Então é a lei de adoração, a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de sociedade, que nós já falamos, já abordamos, né? Lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, que também nós já falamos, né? Uhum. E a lei da destruição, que é o tema que nós estamos falando hoje. E a última, que me parece ser a mais importante de todas elas, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então essas são as 10 leis que compõem a lei divina, né? As leis que chamamos de leis morais. Então, voltando aqui para o nosso tema, falando a respeito da necessidade de destruição, essa destruição ela acontece de uma maneira assim muito, muito natural,
nós nem percebemos muitas vezes que fazemos parte, que estamos fazendo parte, estamos cumprindo com essa lei de destruição. Porque ela tem que manter o equilíbrio, né? É a lei de conservação, por exemplo. Uhum. Então, na maioria das vezes também acontece o abuso. E todo abuso, não importa em que assunto estejamos falando, né? Todo abuso ele é prejudicial. Todo abuso, com certeza, ele transgride as leis de Deus, as leis divinas. Na lei de destruição é a mesma coisa. Sim. O homem, por exemplo, tem o direito e o dever de matar os animais para a sua alimentação, mas de forma controlada. Então suponhamos aqueles esportes em tiro ao pombo, por exemplo. Uhum. É um esporte, tá? Vai de encontro com a lei de destruição. Matar simplesmente por matar, né? Matar por esporte, isso é abuso. Exato. É abuso, não tem sentido o pobre do animal servir de tiro ao alvo, né? Qualquer caça esportiva, né? Qualquer caça esportiva. A gente vê aí no mundo inteiro, tem temporadas de caça de determinados animais em determinadas regiões, simplesmente para caçar, simplesmente por prazer, né? Por prazer, porque serve de prêmio. Pro deleite das pessoas, né? Isso com certeza vai ter uma consequência, vai ter para a pessoa, né? Não tem dúvida nenhuma, né? Eu só queria voltar um pouquinho. A gente estava falando, né, do porquê e da justificativa dos seres se alimentarem uns dos outros, dos animais, para a sua sobrevivência. Mas é que nós temos uma visão muito limitada à vida terrena, né? A nossa vida corporal. O que a gente esquece de avaliar é a vida espiritual, que é muito maior e muito além disso aqui. Tudo que se destrói aqui, tudo que morre, é o corpo físico, é matéria. O espírito sempre sobrevive. Nos animais temos aí o princípio, né? Inteligente ou o princípio vital, né? Então há sempre uma renovação. Nós, quando morremos, morre a matéria, morre o corpo físico, porém o espírito retorna à vida num outro corpo com a reencarnação. E aí, desta forma, a gente evolui, né? Novamente, é mais uma etapa, é mais um passo que a gente está vendo da evolução. Então, a gente tem essa mania de avaliar muito restrito a nossa vida material. Mas o princípio, a lei de destruição tem uma visão muito mais ampla, né? Que é a da lei espiritual, né? Sem dúvida nenhuma. Mas qual é o motivo que a gente fica muito preso às coisas terrenas, Rafa? As coisas materiais? Vamos voltar aqui a bater numa tecla que a gente tem falado muito, né? Que é a danada da nossa evolução, né? Exato. Enquanto nós não nos desvencilharmos dos nossos vícios, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, a gente fica sempre muito preso à matéria, muito preso às coisas terrenas. E não volta os olhos para o lado espiritual, que é o que interessa e o que importa realmente para cada um de nós, né? Uhum. E falando nisso, então, poderíamos até falar do porquê da destruição em mundos como o nosso, em mundos primitivos e em mundos mais adiantados. Em mundos mais primitivos, a destruição ela é um pouco irracional. No nosso mundo, no mundo de provas e expiações, é aí que a gente ainda está muito preso às coisas materiais. O homem certamente comete muitos excessos. Ele destrói além do necessário. E não vamos aqui só falar da matança dos animais. O homem destrói a natureza. Então, isso provoca, vamos ver lá um pouco mais na frente, provoca as catástrofes, os flagelos da natureza. Sim, tem consequência, né? Muitos e muitos flagelos da natureza não haviam necessidade de estar acontecendo se o homem não tivesse ali a sua participação, se ali não tivesse a mão do homem. Mas este é o homem, né, do mundo de provas e expiações, esse somos nós.
que ainda estamos aqui muito, muito arraigados às coisas da Terra. Já nos mundos mais adiantados, essa necessidade de destruição ela é quase nula. E à medida que avança, já não existe mais a destruição. Sim. Já não há mais necessidade de o homem matar para comer, porque ele já não tem mais necessidade do alimento da forma como nós temos hoje, né? Sim, sim. Então é interessante a gente falar sobre isso, né? Uhum. Tem o direito de destruição? Tem, sem dúvida nenhuma, né? A carne alimenta a carne. Uhum. É lei de conservação. Mas poderíamos ser um pouquinho mais racionais, né? Sim. Até no Face, não sei se você viu, Rafa, tem uma paisagem que passa assim, eu achei muito interessante. Eu estou preparando também uma palestra que eu vou fazer lá no grupo Espírita Chico Xavier. Uhum. E exatamente vou falar sobre a lei de destruição. Eu vou colocar essa paisagem porque ela diz assim, ó, é uma imagem no mar, com um mergulhador ao lado de um grande tubarão branco. Então está escrito assim, ó: aqui o maior predador do mundo. Eu vi isso aí. Responsável pela morte de milhões de seres humanos pelo mundo todo. Uhum. E a seu lado, nadando tranquilamente, um belo tubarão branco. Exatamente. O seu predador é o homem, né? Sim, com certeza. O predador é o homem. Hoje é o que mais destrói, o que mais mata no planeta. É o maior predador, né? Exatamente. É o maior predador. Mas enfim, todo o excesso, como nós já falamos, ele vai ter uma consequência. Não, né? Não tem dúvida nenhuma. E aqueles que cometerem esse excesso estarão pagando um alto preço pelos seus abusos. Sim. Destruir significa interferir com a evolução do tipo inteligente, por isso deve ser evitado o abuso. Né? Eu tava lembrando, tem um dos livros da série do André Luiz, que eu não lembro agora o título, não lembro agora qual é o livro, porque faz muito tempo que eu li, mas eu achei muito interessante. Era a passagem, se não me engano, o André Luiz e o seu mentor estavam analisando uma determinada cena, e um homem estava numa charrete chicoteando o seu cavalo. Sim. Mas ele estava sendo muito cruel, estava exigindo demais do animal, era uma carga muito pesada. Eu se não me engano, acho que se encalhou a charrete, ou o animal empacou. Eu sei que ele desceu e foi tentar empurrar, mas ele estava batendo no animal, estava judiando o animal, e era uma pessoa que fazia isso com frequência, até que o animal desferiu um coice que atingiu ele na cabeça. Ele caiu e desencarnou ali mesmo. Aí o André Luiz perguntou, mas espera aí, era um animal, é justo isso? Não, aí o mentor entrou justamente nesse assunto, estamos falando, não, é perfeitamente justo. Ele só sofreu a consequência daquilo que ele mesmo estava provocando. Então o homem vai fatalmente sofrer a consequência de seus abusos e de seus excessos para com os animais e para com a natureza. A natureza, é verdade. Então, com respeito aos flagelos destruidores, né? O que acontece com os flagelos? Que muitas vezes a gente não entende, né? Pô, um tsunami lá no Japão matou 20 e tantas mil pessoas. 160 foi o último, né? Lá na Tailândia. Lá Meu Deus, aquele da Tailândia foi uma loucura. E aí, muitas pessoas ficam se perguntando, sim, mas Deus permite que essas coisas aconteçam? Sim. Né? Claro que Deus permite. Não é que Deus permita, não é que Deus interferiu lá com a sua mão, com o seu poder e mandou que acontecesse aquilo. Esses flagelos são necessários. Ele ajuda esses povos a serem mais benevolentes, a desenvolver a sua paciência, a sua tolerância. A caridade, né? Principalmente. Então, esses povos, eles progridem à custa da dor, sem dúvida nenhuma. Vamos lembrar novamente, nós acabamos de falar, tudo que se destruiu foi matéria, foi o corpo físico. Matéria, é verdade. O espírito permanece, o espírito sobrevive. Porque esse é eterno, né? É eterno. Com a dor de toda aquela tragédia, com a dor de todas as mortes e do próprio espírito passando por isso, ele vai evoluir, ele vai aprender,
vai reencarnar em condições muito melhores, né? Sim. À medida que evolui. Então, assim, Deus, ele não destruiu nada. Ele não, né? O principal, que é o espírito, que é a alma, ele permanece, ele sobrevive. Então, todas essas tragédias, essa específica que nós estamos falando, ocorre com uma finalidade, né? Que é essa de fazer o ser humano evoluir, dar um passo maior em prol da evolução, né? Sim. Então veja bem, é comum, e você pode ver isso, qualquer um pode comprovar, acontece uma tragédia num país, ou é um tsunami, ou é um vendaval, um terremoto, uma grande inundação, não importa. Outros países se condói com aquele sofrimento e mandam para lá equipes de salvamento, e mandam medicamento, mandam alimentação. Então isso, por incrível que pareça, os flagelos despertam no ser humano o instinto da caridade, né? O instinto do amor ao próximo. Exato. Imagina só como é triste, né? Tem que acontecer algumas calamidades, morrer muitas vezes milhares e milhares de pessoas, para que outras pessoas despertem neles esse instinto de ajudar, de ser caridoso, de se condoer com a dor alheia, né? Com a dor alheia. E assim, para tu ver como Deus ele age de maneiras tão justa, tão perfeita. Ninguém, diga-se de passagem, a lei de causa e efeito, ela encaixa tão perfeitamente que de cada pessoa que passou por aquela tragédia, além do motivo em grupo, além né, do social, que Deus está se utilizando disso para que a humanidade evolua, que nem você falou, são outros países se comovendo, se locomovendo para ajudar. Cada um que estava lá passou por aquilo porque precisava, por um motivo ou por outro. Na é verdade, cada um tinha a sua história, os seus débitos no passado, em vidas passadas. Cada um, pelo seu motivo pessoal, precisava passar por aquilo, e a humanidade como um todo precisava passar por aquilo. Então, todo mundo evolui, todo mundo, pela dor, acaba evoluindo. É bem isso mesmo, né? Isso são oportunidades, né? São oportunidades. É como se assim, aquela tragédia iria ocorrer de qualquer maneira. Deus se vale daquilo para que coloca as almas, os espíritos que precisam passar por aquilo naquele momento, naquele lugar. Junta todos eles, né? Junta todo mundo, cada um com o seu motivo pessoal, com o seu motivo individual. Não é que aquele grupo causou um grande mal no passado, então aquele grupo tem que passar por essa tragédia. É muito raro isso acontecer, é muito difícil. Cada um que estava lá tinha o seu motivo particular, especial. Cada caso é um caso. E aí, claro, a junção de tudo isso causa uma comoção mundial e assim evoluímos e assim aprendemos a ser mais humildes e mais caridosos para com os outros. Então, um motivo puxa o outro e, enfim, tudo acaba se encaixando, né? Aí você veja bem, a evolução acontece nos dois planos. Os espíritos que passaram por aquela tragédia e que, ao passarem com resignação, quando chegam no mundo espiritual, compreendem a necessidade que o espírito teve de passar por aquele sofrimento. Exato. Se alegram, inclusive, porque conseguiram com aquilo resgatar o seu passado delituoso. Quem ficou também evolui porque a dor, né, a fraternidade de irmãos, de países vizinhos, enfim, todo aquele envolvimento faz com que as pessoas fiquem mais solidários, fiquem mais caridosos, desperte neles esse sentimento de amor ao próximo. Exato. Então é interessante que tanto num plano quanto no outro há a evolução. Agora, podemos também falar que algumas dessas grandes calamidades não precisavam acontecer, que é o caso da imprevidência do homem, né? Sim, o abuso dele com a natureza. Da sua ação, né? Da sua ação predadora na natureza, que provoca muitas vezes inundações, provoca deslizamentos de terra. Por quê? Porque tiraram toda a vegetação, tiraram a mata, construíram em locais sabidamente perigosos, e aí quando acontece é uma tragédia, né? Mas era uma tragédia que poderia ser evitado. Exatamente. Tanto as pessoas que lá foram construir, quanto os poderes constituídos
que tem por obrigação prevenir esse tipo de coisa, né, mas não previnem, e de repente está acontecendo esses flagelos destruidores, e que não tem nada a ver com o que a gente está falando, né, que faz parte da lei divina, da lei de Deus. Eles não são lei de Deus, certamente que não são, porque não precisaria estar acontecendo aquilo. Não precisaria estar acontecendo, mas é como a gente acabou de comentar. Mas ele vai ocorrer. Quem vai passar por aquela tragédia tem que passar por aquela tragédia, entendeu? Temos que lembrar que não existe injustiça na lei de Deus, né? Putz, aqui em Jaraguá do Sul ocorreu há uns anos atrás, com a quantidade de chuvas, o estado inteiro foi pego, mas teve um morro aqui que desabou inteiro e acabou matando uma família inteira que estava, pegou de surpresa na casa dormindo. Quem mexeu no morro, passava uma rua, passava aí, levantou a hipótese que aquela rua foi feita de forma irregular e tiraram o morro como não deveria, e aí ocorreu a tragédia. Aquela família, óbvio, não participou da construção da estrada, não participou da destruição da natureza. Não foram os causadores. Não foram os causadores. Mas enfim, foi uma ação do homem que causou aquela ação. E acabou morrendo uma outra família. Aí tu pensa, existe injustiça? Não existe injustiça. Aquela tragédia iria ocorrer, lógico, porém a família que estava ali, de algum motivo, precisava passar por aquilo. E aí é um motivo, a providência divina que nós já tratamos, age de maneiras, né, em que tudo acaba se encaixando, que tudo acabe se encadeie e acabe ocorrendo como tem que ocorrer. Então, por motivos alheios àquela desmatamento, aquela agressão à natureza, aquela família acabou sofrendo. Mas tinha motivos próprios para isso, né? Bem assim mesmo que acontece. E ainda dentro do nosso tema, vamos falar um pouquinho das guerras, né? Sim. Guerra, pensa bem, uma nação contra outra, várias nações contra outras várias nações, irmãos matando irmãos, né? Por quê? Qual é o motivo? Então diz-se que a guerra é para buscar a paz. Olha que coisa mais antagônica, né? Mais você paradoxal, né? Tem que matar teus irmãos para você ir em busca da paz? Que coisa estranha, mas enfim. As guerras demonstram, sem dúvida nenhuma, um estado inferior atual do mundo, né? Sim, exatamente. Porque tudo que a gente tem falado nos nossos encontros, a gente está sempre voltando a esse assunto, evolução, né? A evolução. Exatamente. Os mundos, então, têm que evoluir. E quando vivermos em um mundo mais evoluído, não haverá mais guerra. Com certeza nenhuma não haverá mais guerra. Uma vez que as guerras, né, nada mais é do que a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, né? Sim, da ganância, para mim é a demonstração máxima de todos os nossos defeitos, de todos os defeitos que o ser humano ainda tem enraizado dentro dele, que é a ganância, que é a vontade de sobrepujar um outro país, ter um domínio e por aí vai. A guerra transgride todas as leis da natureza possível, né? Mas, de novo, como nós estamos falando, como nada acontece por acaso, Deus acaba, então, a providência divina acaba se valendo de uma guerra, né, para que também se faça evoluir a própria humanidade, né? Porque assim, a gente tem um livre-arbítrio, né? Deus ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio, que é uma lei que Ele mesmo nos deu. Então, se essa guerra vai ocorrer, se vocês vão brigar, eu penso assim, então vamos aproveitar para evoluir um pouquinho, vamos fazer a nossa parte aqui. Então a coisa ocorre e Deus permite, porque dali, da dor que todo mundo vai passar, do sofrimento, a humanidade acaba evoluindo. É bem isso mesmo. Igualmente acontece com os assassinatos, né, Rafa? Porque a nenhum homem é dado o direito de tirar a vida do seu irmão. Até porque com um assassinato, você está interrompendo. Quem comete um assassinato está interrompendo uma oportunidade, que é a oportunidade da reencarnação, né? A oportunidade de
de evoluir, sim, de cumprir com as suas metas, com as suas necessidades daquela vida encarnada, né? uhum, Então ela fere frontalmente também a lei de destruição. É o caso do aborto também, que é uma infração enorme, a lei de destruição, a lei Sim. de reprodução também, né? sim, E sim, pior ainda, o aborto, ele é um assassinato tão bárbaro que o coitadinho do anjinho lá no ventre materno não tem a mínima chance de se defender. sim, Totalmente indefeso. E aí pais, mães, médicos, enfermeiras e tantos outros profissionais da saúde que se empenham em fazer o aborto, né? Se empenham em serem assassinos. Esse é o nome, né? É. O nome mais correto para você chamar para quem pratica o aborto é assassino. é verdade. Não sabem esses irmãos o tamanho da responsabilidade que estão assumindo, Uhum, o tamanho do compromisso que estão assumindo junto com a providência divina. Quando retornam ao mundo espiritual, se deparam lá com uma ficha enorme de crimes que eles vão ter que reparar. E a reparação, sem dúvida nenhuma, passa por uma nova reencarnação, por muitas vezes provações duras, né, severas, doloridas. E não tem outra forma, né, Rafa? Porque ninguém vai se iluminar, ninguém vai evoluir, ninguém vai chegar próximo a Deus, ninguém vai para mundos melhores, evoluídos, com manchas em seu perispírito. É verdade. E cada uma infração à lei divina, nós criamos uma mancha no nosso ser espiritual, né? Então, com certeza nenhuma, todos os que cometem esse tipo de desequilíbrio vão pagar um altíssimo preço energético, psíquico e espiritual. Uhum, E infelizmente é uma lei também, né? Uma lei divina e de que todos nós estamos sujeitos e ninguém vai escapar dela, sem dúvida nenhuma. exatamente. Igual ao assassinato também tem o duelo, que não deixa de ser, sem dúvida nenhuma, um assassino e o outro... Como é que é? Um é o assassino e o outro é aquele que se entrega a sua vida para a morte, né? A vítima, né? Sim. Porque o duelo, da forma como nós conhecemos, né? Os filmes e tudo mais, era uma prática de lavar a honra. Só que era marcado com testemunhas, com armas escolhidas. E um ia morrer. Olha só que bestialidade, né? Não voltavam os dois vivos do local do duelo. Essa e entre outras, né? O ser humano evolui a passos de formiga, a gente já sabe disso, né? Hoje já não existe mais duelos, né? Mas existem outras formas tão bestas quanto de se praticar crimes que a gente vê por aí todo dia, né? É a nossa condição de seres em evolução, né? Que ainda temos muito que aprender, muito que reencarnar, e tudo isso, todas essas dores e guerras que a gente passa não é à toa, né? São causadas, como nós falamos, muitas vezes por nós mesmos, e então cada sofrimento que passamos é porque temos que passar, porque temos que aprender algo com isso, né? Cabe nós passarmos por eles e tirar da dor, o que é muito difícil, mas tirar da dor uma lição, né? Um proveito, né? Um proveito daquele sofrimento do qual estamos passando, né? É o ser humano em evolução, não tem jeito, né? A gente sempre está voltando nesse assunto, né? Sim. Mas o duelo, Rafa, eu penso assim, ele acabou, sem dúvida nenhuma, daquela forma como era, né? Com formalidades. Exato. Com formalidades, o duelo não existe mais. Mas os homens hoje ainda continuam se matando de uma forma, acho que até mais irracional do que na época do duelo formal. Porque o homem trafica, se droga, se vicia, aí mata para adquirir a droga, mata porque... Então, e muitas vezes programa a morte dos seus irmãos, como é muito comum os homens fazerem, né, comandado por bandos de degenerados, que saem exatamente para eliminar este ou aquele que estão no seu caminho.
Então o duelo ainda existe, sem dúvida nenhuma, mas é como você disse, infelizmente isso está preso ainda à evolução da espécie, e o homem, muito preso ainda às coisas materiais, não consegue de maneira nenhuma vislumbrar o lado espiritual que cada um de nós tem, e que é o que deveria de ser levado em conta. É a preocupação de cada um, deveria de ser o lado espiritual, né? Uhum. Mas infelizmente os homens ainda não têm esse discernimento, ainda não têm essa luz, né, que clareie o seu caminho, clareie seu destino, que lhes mostre que as coisas da terra são tão efêmeras, são tão passageiras, que tudo que a força que a gente tem deveria ser direcionada para as coisas espirituais. Um século na Terra não passa de um relâmpago no infinito. A gente não consegue nem mensurar, né, Rafa, o que é o tempo na vida espiritual, no mundo espiritual, em relação ao nosso tempo aqui. É o nosso tempo. A gente fica contando aí 50 anos, 100 anos, 80 anos. Gente, por amor de Deus, isso não é nada no mundo espiritual. Absolutamente nada. Uhum. E aí a gente fica se matando e se arrebentando aqui na Terra, muitas vezes por um pedaço de terra, por um ponto de bicheiro, por coisas mesquinhas, muitas vezes tirando a vida de nossos irmãos por coisas materiais. E quando que a gente vai ter essa noção, né, de que o que importa na verdade é o que está lá do outro lado? Só quando a gente for para o mundo espiritual. E aí chegando lá, puxa vida, o que eu fiz da minha vida, né? É o caso, por exemplo, da pena de morte. Totalmente contrária à lei de conservação, né? A lei de Deus, né? As leis divinas, a lei de Deus. Uhum. Indício de falta de evolução. Mas nos Estados Unidos, que é um país superevoluído, tem a pena de morte. Evoluído em quê? Em tecnologia. Isso. Sei lá, em capital, né? Isso. Mas nós estamos falando de evolução moral, né? Evolução moral. Que é um pouco diferente. É um pouco diferente. Mas na China, que tem 8 mil anos, também existe a pena de morte. Tudo bem, mas o que foi que eles evoluíram moralmente durante todo esse tempo para ainda terem pena de morte, né? Uhum. Quantos e quantos países muçulmanos ainda têm a pena de morte? Então, quando a gente fala de evolução, é como eu disse, evolução moral. O homem, enquanto não evoluir moralmente, ele vai continuar com duelo, com pena de morte, com assassinatos, com a predominância da matéria sobre o espírito. Mas essas coisas todas elas têm que chegar ao fim. Está tendo um termo, porque todos os caminhos nos levam para um novo mundo, né? Um mundo de regeneração. Sim. As vozes dos espíritos são frequentes, correntes, afirmando e confirmando que são chegados os tempos, não tem mais tempo para mais nada. Então a gente tem que pensar e tentar passar isso para aqueles que estão próximos de nós, de que a nossa preocupação não é com as coisas da terra, não. Nossa preocupação tem que ser com as coisas espirituais. Tem que ser com a nossa elevação moral, com a nossa reforma, com a nossa mudança de hábito. Porque não vai ter mais tempo, não. Esses que estão à margem da lei divina, ao desencarnarem, não vão ter mais a oportunidade de voltar à Terra. Não vão ter mais condições de conviver com um mundo de regeneração. O problema do ser humano é justamente esse, a falta de noção de tempo, né? O que pra gente parece 80 anos, tem tempo para resolver, ou que seja, ainda temos mais algumas encarnações, mas é que nem tu falou, perante a eternidade é um estalar de dedo, é uma vírgula. E essa vírgula é que ela tem um final para que você consiga evoluir sem sofrer tanto, né? A gente está vendo, a gente sabe que a Terra está passando por um momento de transição e os espíritos que não se adequarem vão ser degradados a mundos mais
mais brutos, né? mais violentos. E é esse tempo que a gente não sabe exatamente quando vai findar. Se é nessa encarnação, se é numa outra, né? E é para isso que a gente tem que estar preparado. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente tenta evoluir e se melhorar de alguma maneira, né? Exatamente. É para isso que o Consolador Prometido veio. Está aqui à disposição de todos, né? Para que traga todos esses ensinamentos evangélicos, desperte no homem essa necessidade da prática do bem, do amor ao próximo, do perdão. É tudo isso que nós precisamos praticar para poder purificar o nosso espírito. Uhum. Porque, como eu sempre já falei aqui várias vezes, nenhum espírito vai se iluminar com luz alheia. Nenhum espírito vai se sentar em trono que não construiu. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa iluminação, pela nossa trajetória. Se quisermos sentar em algum trono, vamos ter que construí-lo. Sem dúvida nenhuma, não vamos sentar em trono alheio não, né? É verdade. Mas então, pergunta-se, como é que é possível conviver com a lei de destruição? Quer dizer, é possível? Né? Porque nós vivemos nesse mundo onde a lei existe, não só esta, mas todas as demais leis, né? Como que a gente faz para conviver? Eu acho que é fazendo tudo isso que a gente tem falado a respeito de evolução, né? Treinar o desapego às coisas materiais, aceitar as perdas, né? As mudanças que ocorrem na nossa vida. É importante também exercitar o perdão, solidificar as virtudes, né? Embasadas na fé do Cristo. Como a gente já repetiu várias vezes, a maior lei de todas, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Isso resume 1 milhão de leis que a gente está estudando. Se você aprender a amar o teu próximo, se você aprender a fazer caridade, aí já está englobando quase que todas as leis possíveis, porque você vai exercitar a caridade, o desapego, você vai ter que deixar mágoas de lado, rancores de lado, você vai burilar muita coisa praticando caridade. Acho que é uma das maiores leis aí que a gente tem para conseguir evoluir, né? Quem consegue, Rafael, amar ao próximo como a si mesmo, perdoar os seus inimigos, amar os seus inimigos, este com certeza já se viu livre de um percentual muito grande do danado do orgulho e do egoísmo. Sim. Porque essas duas chagas da humanidade são as que não nos permitem a nossa evolução. Porque a gente fica muito preso né, como falamos há pouco tempo aí, as coisas terrenas, as coisas da matéria, e isso nos faz sermos orgulhosos, sermos egoístas, né? Desejarmos cada vez ter mais. E esse então é o desapego que a gente deve de exercitar. Claro que é importante você ter bens, claro que é importante você ter as coisas, mas você não pode dar importância maior às coisas materiais do que às coisas espirituais. Quando a gente tiver essa consciência, tiver esse discernimento, certamente que a gente vai conseguir então conviver com leis como essa da destruição de uma maneira bem harmoniosa, já que, como você falou, nada na nossa vida acontece por acaso, nada. Mas nós estamos sujeitos a uma lei universal, que é a lei de causa e efeito, e que nada do que nos acontece é tragédia, é algo inexplicável, não. Né? Na verdade, tudo que nós passamos, todas as nossas vicissitudes, além de necessárias para o nosso burilamento espiritual, elas estão fazendo parte dessa lei de causa e efeito, que todos nós estamos sujeitos a ela. Por isso que a gente sempre está aqui batendo nessa tecla e repetindo e pedindo para os nossos amigos que nos acompanham, né, vamos em busca do nosso aperfeiçoamento, vamos deixar nossas mazelas de lado, vamos deixar aquele ranço com o vizinho, aquele parente difícil, puxa vida, vamos lá, vamos ligar para ele. Ah, mas não adianta, ele não me suporta, não tem importância, vamos fazer a nossa parte. Né? Vamos deixar de ser rabugento no sentido da palavra. Porque muitas vezes a gente acha que
que o vizinho aqui não presta, que o parente aquele aqui não vale nada, não sei o que tem, mas a gente não sabe a visão deles em relação a nós. Será que eles não estão pensando a mesma coisa de nós? Né? Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar o nosso espírito tem que ser feito. É difícil? Claro que é. Se fosse fácil, nós já teríamos feito. Sim, com certeza. Já não estaríamos mais aqui nesse mundo passando trabalho. Estamos aqui exatamente por isso, né? É verdade. Exatamente para isso, para burilar o nosso espírito. Que não tem outra forma de a gente um dia estar próximo do nosso Pai Criador a não ser fazendo isso. É a não ser burilando o nosso espírito, né? Mas acho que hoje conseguimos resumir, né? Tem mais alguma coisa para colocar? Eu acredito que a gente reduziu bem, né? Conseguimos falar de todos os aspectos da lei de destruição. Todos os que nos acompanham, né? Mais uma vez, pedir que abra o livro dos Espíritos a partir da questão 728, que vão ter esclarecimentos bem mais eficazes do que aquilo que a gente está falando aqui, né? Exatamente. Então tá, já que chegamos ao fim, vamos só fazer a oração final para nós irmos para o nosso encerramento? Vamos fazer a nossa prece final. Vamos lá. Então, neste momento em que encerramos o nosso bate-papo de hoje, falando sobre uma das leis morais que fazem parte das leis divinas, eu convido a todos para que o nosso pensamento voltado a Deus, nosso Pai, possamos dizer a Ele: Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado por tudo que tem nos dado. Obrigado por todas as coisas que tem feito por nós. Tudo que temos, Pai, e tudo que somos, nós sabemos que é por Tua infinita bondade que as coisas assim acontecem. A Jesus, amigo de sempre, companheiro de sempre, a luz que seguimos, queremos te dizer, mestre amigo, obrigado também por essa luz, pelo Consolador prometido que nos mandastes, pela oportunidade que temos de professar essa doutrina tão maravilhosa que nos dá respostas tão eficientes e eficazes para todos os nossos questionamentos da vida. Obrigado, Jesus. E assim então, em teu nome, mestre amigo, e em nome do nosso Pai maior, dos espíritos amigos que nos acompanham, do anjo de guarda de cada um de nós pedimos a devida permissão para encerrar a nossa aula de hoje, rogando a Ti, mestre amigo, que a Tua paz e o Teu amor esteja dentro do coração de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, chegamos ao finalzinho da nossa aula. Qual é o tema da próxima aula? Lei de conservação. Lei de conservação. Muito bem. Então tá, da minha parte era isso, né? Fica aqui meu muito boa noite para todo mundo e até a próxima aula. Também da minha parte o meu boa noite. Até a próxima aula e fiquem todos com Deus.